Fala pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o Platônicos Cast, onde vamos discutir um tema bastante interessante: a ligação entre verdade, imagens e deepfakes na era digital. Exatamente, Vitor, é um assunto que tem tido muita discussão e preocupação nos dias de hoje. Antes de começarmos, vamos nos apresentar. Eu sou o Vitor, estudante de Comunicação e Publicidade e eu sou o Pedro, também estudante de CP da faculdade de SPM. No episódio de hoje, vamos falar sobre a história da verdade, como que ela pode ser aplicada à análise de imagens, o impacto da deepfake na nossa percepção de realidade e estratégias para diferenciar o real do falso em um mundo tão digital hoje em dia, e entre muitas outras coisas. Então, se você está preocupado com o futuro da verdade e da imagem, não deixe de nos acompanhar. com a gente. Para começar, gostaria de entrar na história crítica de verdade, principalmente na visão do filósofo Michel Foucault. Posso começar a falar? Claro. Foucault nos leva a questionar como a verdade é produzida e como o poder influencia nesse processo. A história crítica da verdade no pensamento de Michel Foucault é uma importante ferramenta para entender as relações de poder e saber que opera em nossa sociedade, como funciona em nossa sociedade. Ao desmascarar os mecanismos de poder que estão por trás da produção da verdade, Foucault nos convida a questionar as normas e valores que nos definem como sujeitos e a buscar novas formas de conhecimento, de autonomia, de liberdade, entre outras coisas. Agora, vamos falar sobre a importância da mimesis na obra Sofista de Platão? Claro, na importante obra Sofista de Platão. Ele dedica a definir o sofista, e nesse processo ele trouxe uma complexa análise de mímese, ou imitação. Para ele, a mímese é um conceito fundamental para entender a natureza da realidade, do conhecimento e também da arte. Agora que a gente entendeu um pouco a contextualização filosófica, a gente pode entrar um pouco no universo de Foucault. Cara, eu cheguei a ler esse tema, mas bem recentemente. Eu acabei me deparando com a ideia de Foucault sobre a transição da linguagem-imagem para a imitação na modernidade. Você chegou a ler sobre esse tema? Sim, li sim também. É um assunto muito legal, Essa mudança na relação com a imagem nos leva a questionar como definimos o real e qual o papel da verdade nesse contexto. Mas a partir dessa visão, como podemos pensar o conceito de história da verdade e sua relação com a imagem? Sim, a história da verdade, segundo Foucault, ela demonstra que a verdade não é algo universal e atemporal, mas sim uma construção social, que se transforma ao longo do tempo. As imagens, por sua vez, assumem um papel crucial nessa construção, moldando nossa percepção do real em diferentes épocas. Entendi. Mas vê se você concorda comigo. Essa mudança na percepção da verdade, ela se torna ainda mais evidente na era digital. E com novas tecnologias, eu quero usar uma palavra mais certeira. Com o advento de novas tecnologias e a proliferação de imagens. Você concorda comigo? Sim, sem nenhuma dúvida, A era digital intensificou muito essa questão de relação da imagem e da realidade. As imagens elas têm se tornado cada vez mais realistas e imersivas, desafiando a nossa capacidade de saber o que é verdadeiro e o que é falso. Essa fluidez entre imagem e realidade levanta alguns desafios filosóficos, como a ideia da imagem como um visível puro e uma pura aparição. Como podemos pensar nesse conceito de visível puro? A imagem, como visível puro, vamos dizer assim, ela se refere à sua capacidade de apresentar algo sem necessidade de palavras. Sim, mas e na pura aparição? Já a pura aparição, ela destaca a ilusão da realidade que a imagem pode criar. Ambas nos levam a questionar a natureza de verdade e a confiabilidade das imagens. Mas diante de tantos desafios, como podemos construir um senso crítico na era da imagem? O desenvolvimento do senso crítico exige um esforço consciente para analisar as imagens com cuidado, buscando explicar sempre essa situação e verificar sua autenticidade. É fundamental também estarmos atentos ao nosso próprio viés e preconceitos, que podem influenciar nossa interpretação das imagens. Vou te falar, gostei dessa conversa com você, foi bastante esclarecedora. Eu pessoalmente, falando de mim, eu acho confuso esse tema, mas gostei da conversa, beleza? E eu acho um tema bem difícil também, mas eu concordo muito com o que você falou e eu acho que é um tema muito essencial para a gente construir uma sociedade bem mais informada e crítica também. E também eu acredito que a reflexão crítica sobre a imagem e a verdade é importante para navegarmos nesse mundo cada vez mais complexo e mediados por imagens. Sim. Agora falando... Vamos discutir a história da verdade e o real da imagem, vamos? Vamos. Para começar, perguntinha básica.
O que é a história da verdade? Essa pergunta é boa, viu? Simples, mas muito boa. Bom, a história da verdade é um campo de estudo que examina como a verdade é definida e construída no decorrer do tempo. Ela estuda como diferentes culturas e sociedade que entendem a verdade, que concebem a verdade, e como essas concepções mudam ao longo da história. E como que a história da verdade ela pode ser aplicada à análise de imagens? É simples, simples. Ela pode nos ajudar a entender como as imagens são usadas para construir e transmitir significados. Ela pode nos ajudar a identificar os diferentes tipos de verdade que são presentes em uma imagem e a compreender como essas verdades são negociadas, como são contestadas. E outra coisa também é perceber como ela tem evoluído ao longo do tempo, especialmente com os avanços tecnológicos. Sim. É impressionante, né, como a tecnologia ela tem influenciado muito, né, nessa relação entre imagem e realidade, trazendo também questionamentos filosóficos bem importantes, né? Aham. Eu tava conversando com o pessoal esses últimos tempos e queria saber como que as deepfakes estão mudando a maneira como vemos o mundo. Sim, acho que agora a gente vai entrar num tópico sensível, né? Um tópico até recente, que é a deepfake. Eu gosto muito de falar sobre. Falar um pouco agora da deepfake em si, né? Ela tá respondendo sua pergunta, ela tá tornando cada vez mais difícil, né? A gente conseguir diferenciar o que é real e o que não é, né? O que é falso. Ela tá fazendo a gente se questionar muito, né? Na nossa confiança, nas imagens, o que leva a gente a questionar o que é verdadeiro e o que é falso. E já emendando com a minha última pergunta, não é? Como podemos fazer para combater o impacto das deepfakes? Putz, há várias coisas, né? É complicado, né? Uhum. Mas eu separei 3 coisas aqui que eu gostaria de falar. Primeiro, a gente precisa educar as pessoas, né? Sobre o que são as deepfakes e como elas funcionam. Acho que essa é a primeira etapa, assim, a base. Segundo, a gente precisa desenvolver uma ferramenta que nos ajude a identificar as deepfakes, né? Eu acho que também seria uma ótima solução. E em terceiro, a gente criar um ambiente online mais crítico e reflexivo, né? Eu acho que esses 3 tópicos são maneiras... É mais crítico, mais reflexivo, não? São maneiras de combater. E é isso. E agora eu acho bom explicar o que são as deepfakes e quais os desafios que elas representam para a busca pela verdade e a confiabilidade das imagens. Mas agora eu te pergunto, acho que o pessoal pode não ter tanta noção desse assunto, não pode dominar esse assunto, então vamos explicar rapidamente o que é essa tal de deepfakes. Claro, Vitor. As deepfakes elas são os vídeos ou imagens, né, manipulados usando a inteligência artificial para fazer parecer que algo ou alguém está dizendo e fazendo algo que nunca disse ou fez. Quantas vezes eu já não caí em uma dessas, viu? Putz, diversas. A tecnologia é tão avançada que ela pode ser difícil e, tipo assim, praticamente impossível de a gente diferenciar o que é um deepfake ou o que é uma imagem ou um vídeo Quantas real. vezes? Sei lá, agora que tem TikTok, tem Instagram, tudo. Pô, de vez em quando eles colocam a imagem de subcelebridades e colocam a voz usada pela inteligência artificial, que acaba nos confundindo sobre o que você falou. Facilmente. E como que elas são criadas, Victor? Cara, elas são geralmente criadas usando uma técnica chamada aprendizagem profunda. Essa técnica envolve o treinamento de um algoritmo de inteligência artificial e um grande conjunto de dados de imagens e vídeos reais. O algoritmo aprende a identificar padrões nesses dados, então usa esses padrões para criar novas imagens ou vídeos que parecem reais, sabe? Uhum. E acho bom conceitualizar a importância desse debate em meio à disseminação de fake news na sociedade. Agora eu queria que a gente falasse um exemplo na prática, né? Uhum. Um exemplo recente que aconteceu no ano passado, onde durante as eleições presidenciais na Argentina, né, o grupo de direita do partido de Javier Milei compartilharam nas redes sociais um vídeo absurdo, né? Onde o adversário de Javier Milei, né, que no caso era o Sérgio Massa, aparece supostamente consumindo cocaína, né? Nossa, que isso, cara, que isso. Exatamente. É um vídeo pesado, né? E não é um vídeo... A gente acha que é só esse caso, mas não, aconteceu diversas vezes. Mas eu cheguei a ver também, você falando diversas vezes, eu cheguei a ver sobre a Copa do Mundo feminina, cara. Sim, nas próprias eleições, né?
Aconteceu não só na Argentina, aconteceu também nos Estados Unidos, aconteceu também no Brasil. Enfim, ela influencia muito, né, as pessoas. Acho que eleição é um tema muito... Tem que ter muito cuidado, né? Sim. E, enfim, Eu aprendi um que não tópico muito pode brigar com sensível. 3 coisas. Não pode discutir em 3 coisas: futebol, religião e política. Não, então, é um tópico muito sensível, né? Mas eu acabei de pesquisar aqui, e segundo a reportagem do UOL, essas imagens circulam desde 2016 nas redes sociais. E elas foram manipuladas com a sobreposição do rosto de massa ao da pessoa da gravação original. Ou seja, eles pegaram uma imagem antiga de alguém usando, né, a cocaína, vamos dizer 5 anos assim. depois foram usar. Exatamente. E para lidar com as deepfakes é importante apresentar estratégias para identificá-las e combatê-las. Sim. E não podemos esquecer também da importância da educação do público sobre os riscos das deepfakes. Sim, claro. Eu queria citar agora a gente falar um pouco da deepfake e como ela pode ser utilizada na nossa área, né? A gente fazendo publicidade, gostaria de citar um pouco e explorarmos as responsabilidades para o público publicitário, né? Sim. Nesse cenário. Uhum. Cara, eu cheguei a pesquisar um pouquinho, até escrever aqui. As deepfakes, elas oferecem diversas possibilidades criativas na publicidade, mas é importante agir com ética e responsabilidade. Porque tem 3 tópicos aqui: personagens hiperrealistas, criar porta-vozes virtuais ou personagens que se adaptam a diferentes públicos e culturas, cenários imersivos, transportar o público para mundos fantásticos ou recriar eventos nostálgicos para si. E por último, mensagens personalizadas, adaptando anúncios individualmente para cada espectador, com base em seus comportamentos e principalmente em seus interesses. Exatamente, né? Ou seja, as deepfakes elas podem revolucionar, né, a forma como as marcas se comunicam com o público. Mas é importante a gente ressaltar de novo que a tecnologia também traz grandes responsabilidades, né? Cara, falo e repito, devemos agir com ética e responsabilidade para evitar esse tipo de conflito. Ainda mais em desinformação e propaganda, que elas podem ser usadas para manipular a opinião pública e espalhar notícias falsas. Foi o que acabamos falando também na parte do exemplo. Sim. Também sobre engano e fraude, né? Que eu acho que se encaixa melhor no nosso exemplo, né? Que as pessoas elas acabam usando a deepfake para ela imitar pessoas reais E muitas vezes cometer crime, cometer cara. crime, exatamente. E por último, preconceito e estereótipos. Eles podem ser usados para reforçar estereótipos negativos e discriminatórios. Então, uma conclusão, né? A indústria publicitária ela precisa se adaptar e inovar diante desse novo cenário tecnológico. E é fundamental. É importante criar um código, né? Exatamente, fundamental a gente criar um código de ética, né? Com todos, para garantir, né? Garantir o quê, né? Transparência, a veracidade, respeito e tudo, né? E tudo mais. Sim, claro. E na parte do respeito, na minha opinião, claro, elas não devem ser usadas para difamar, discriminar ou violar a privacidade de ninguém. E já emendando esse assunto, volto a repetir, usando essas deepfakes com éticas e responsabilidade, a publicidade pode se tornar cada vez mais poderosa e eficaz, podendo criar anúncios que sejam engajadores, emocionantes, eficazes e lucrativos. Pois na parte do lucrativo, ela pode ajudar as marcas a alcançar seus objetivos de marketing de forma mais eficiente ainda. Claro. E aí, você acha que o futuro da deepfake é promissor na publicidade? Acho bastante. Eu também acho. Ele é muito promissor. Mas ele exige muito cuidado, né? E atenção. Sim, claro. Você concorda? Foi o que falamos, que pode cair facilmente em algum golpe. Sim. É fundamental, né? Que nós publicitários trabalhamos em conjunto com especialistas em éticas e tecnologia para garantir que essa tecnologia seja usada de forma responsável, né? Que ela seja utilizada da melhor forma para o bem da sociedade. Sim, concordo com você, Pedro. Mas chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham aproveitado esse assunto entre verdade, imagens e deepfakes. Sim, esperamos que tenham gostado e que continuem refletindo muito sobre essa questão. Foi muito legal discutir esse tema com vocês.
É isso, gente. Tchau e até a próxima.